sou Alan, esse é o Fé, a Fraternidade e a Esperança, e hoje o Evangelho está vivo, né? A gente vai estudar sobre o item 8, a aliança da ciência e da religião. Então, se você quiser pegar seu Evangelho para a gente dar início aos nossos estudos, nós vamos só aguardar a Mônica chegar para a gente abrir a live da noite de hoje sobre o Evangelho. Então, é capítulo 1, item 8, a aliança da ciência e da religião. Boa tarde a todos que estão chegando aqui agora. Boa noite. Boa noite, Paulo. Bom, filho? Boa noite, Maiara. Tudo bem? Maiara aqui com a gente hoje. Vamos já dar início ao nosso estudo do Evangelho, a aliança da ciência e da religião. A gente acaba de gravar o estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite, Mônica. Tudo bem? Bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente acaba de gravar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Encerramos o capítulo 2 com a questão 59, que já fazia 84 anos que a gente estava nela, né? Encerramos hoje. E, inclusive, aquela leitura, essa leitura tem a ver com a questão 59, inclusive, né? Que é a aliança da ciência e da religião. A questão 59 é um resumo do capítulo 2, né? Que vai estar disponível no YouTube, à sexta-feira, né? Como somos trabalhadores, hein? A gente já fez nosso estudo, já correu, agora já tá aqui. Já correu, não Tá vendo? pegamos trânsito. É? Ai, Quem ai. quiser acompanhar, inclusive, do YouTube, tem as outras questões, né? Anteriores. Eu e Mônica tá fazendo seriado. Toda sexta a gente publica lá um vídeo no canal do YouTube aqui do Fé. Antes a gente fazia escrito, né? O estudo com as informações está até no Insta, né? Até às 50, não foi? Isso. Se alguém tiver interesse em começar, né? Junto do zero, com as Isso, nossas exatamente. Tem uma informações, guia, estão tem uma aqui. guia. Isso aí. Da 1 até a 50, das 50 até a 59 a gente está fazendo em vídeo no YouTube, né? Encerramos hoje a 59. É isso. Então, você lê ou eu leio? Como é que vai ser? Eu leio. É ao vivo, Paulo. Aqui é ao vivo. Ô, louco, bicho. Aqui é ao vivo. Ai, ai. Então vamos lá. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideais provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. A gente faz uma pausa aqui, né? Vamos fazer um ponto aí. O Paulo está perguntando sobre o estudo. O estudo é gravado, viu, Paulo? O estudo a gente faz gravado e posta na sexta-feira. Então, o estudo que a gente fez hoje, a gente vai postar ele sexta-feira que vem. Por enquanto, o único quadro ao vivo que a gente tem aqui é o Evangelho Tá Vivo, aos E tem domingos, 6 e editado, 15. são vários erros de gravações. São vários erros, é verdade. Ai, ai. Brincadeira. Mas é porque a gente fez esse compromisso de postar toda sexta, né? Aí fica Isso, uma data certinha, né? exatamente. Então, a gente aprende aqui, né, sobre o nosso entendimento, nesse primeiro parágrafo, sobre a necessidade de manter juntas, né? Uma ao lado da outra, e não uma contra a outra. Em determinado momento, né, a ciência afastou-se da religião, a religião afastou-se da ciência, mas o Espiritismo, ele nos traz, né, inclusive aqui no livro Evangelho, a gente estudou Moisés, Jesus, o Espiritismo, e agora está entrando na aliança entre a ciência e a religião. O Espiritismo, ele vem para trazer essa necessidade dessa caminhada junta, tanto da religião quanto da ciência, porque as duas juntas têm muito a colaborar uma com a outra, e nós só temos a ganhar
com essa dupla, né? A nos esclarecer certas situações religiosas que não poderiam ser esclarecidas naquele momento, e, em contrapartida, a acrescentar na ciência também sobre essa ótica mais científica, né? De alguns fatores, alguns aspectos que eram exclusivamente religiosos. Então, nós só temos a ganhar com essas duas andando uma a lado com a outra, né? E a gente ainda falava agora há pouco, né, sobre o quanto uma puxa a outra, né? Porque assim, a gente sabe que a ciência ela precisa se basear em alguma informação, né? E a gente entende que as criações, né, o que o Criador fez, ele serve como uma base de estudo, né? Porque não se cria nada da cabeça, né? Tudo tem um embasamento, a ciência, né, para ela poder começar a entender alguma coisa, né? A causa. Da mesma forma, a religião, né, que ela coloca essas questões para a gente refletir, e a ciência vem para acrescentar, né, agregar mais informações, complementando todas aquelas nossas dúvidas. A gente ainda falava isso no Livro dos Espíritos, né, que são tantas dúvidas que a gente tem com relação a tantas informações que a gente tem nos estudos espíritas, na Bíblia, né? Então a ciência ela abriu a nossa visão com relação a tantas coisas que a gente tinha dúvidas, ou às vezes a gente nem mesmo compreendia, nem sabia, né? Então essa aliança ela é tão importante, né? A gente vê o quanto todos nós estamos nos beneficiando disso, né? É aquela necessidade de descobrir coisas novas, como também de redescobrir coisas antigas, porém agora sobre um novo aspecto, né? Sobre nova ótica, uma nova perspectiva, levando em conta a própria evolução intelectual, né? Que foi nos dada, né? Até o momento evolutivo em que o ser se encontra, nos permitindo fazer uma releitura, né? Sobre alguns aspectos que a gente tinha uma ideia que seria de uma forma, mas que hoje a gente entende que seja de outra, né? E provavelmente no futuro será entendido de outra ainda, né? Porque tem essa necessidade de a gente estar sempre em desenvolvimento, em evolução, estudando e aprendendo sempre, né? E como ele deixa bem claro ali, né, que essas duas vêm basicamente de um princípio que é Deus, então a gente sabe que essa capacitação que as pessoas têm com tudo que é feito, os estudos da ciência, é uma capacitação vinda da espiritualidade, com certeza, da moral que aquele ser, né, que ele vem adquirindo há tantos anos, a gente sabe que são espíritos muito preparados, né, para essa jornada, né, que vem para acrescentar. Então a gente entende que tudo vem do Criador, né, da vontade dele, né, o momento certo e da vontade dele, né. É isso aí que você falou, é muito importante. A gente tinha até passado batido nisso aí, muito importante. Não tem como a ciência e a religião entrar em desacordo, porque as duas vieram do mesmo Criador também, né? Então, por mais que elas tenham óticas diferentes sobre o mesmo assunto, invariavelmente esse assunto vai ter que entrar em comum. Ele vai ter que chegar num ponto que um liga ao outro, porque ambas são criadas pelo mesmo Criador também. Foi muito importante você falar isso aí mesmo. E tem o livro de Emmanuel, o Consolador, que ele traz algumas reflexões que até Chico fez, sabe? Para Emmanuel, há tantos anos atrás, há quase 100 anos atrás, né? E eu até coloquei uma frase aqui que eu achei interessantíssimo, né? Que ele fala assim, que a religião vive entre as criaturas, instruindo e consolando. Esse sentimento religioso é a base de todas as civilizações. É um sentimento divino que clarifica o caminho da alma e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Então, quer dizer, a gente já traz com a gente essa questão da religião, né? Que a gente sabe que há algo maior que nos impulsiona, que nos mantém aqui, né? Então, eu acho que a partir disso vão surgindo essas outras dúvidas, essas interrogações que a gente vai fazendo acerca da
ao longo da vida, né? Que a gente vai mudando as nossas percepções, né? Igual a gente fala assim, quando a gente é criança, a gente entende de uma maneira aquilo que a gente lê ali na Bíblia, no Evangelho, né? E aí a gente vai amadurecendo aquelas informações, porque a gente também vai amadurecendo a nossa fé, né? A nossa fé que nos mantém e vai aprendendo a ter outras percepções. Eu acredito que seja assim. Com certeza. Lívia fez um comentário aí dizendo o seguinte: toda medicina, ciência e sabedoria vem de Deus. Exatamente. Deus, como Criador, permite que as criaturas avancem até determinado momento que seja viável para elas, né? E assim marcha a humanidade. E eu tava refletindo, reflexões de Mônica, né? Reflexiva ela, né? Porque assim, quando a gente está passando por algum problema de saúde, né? Às vezes tem algum ente querido nosso que tá sobre algum efeito que vai passar por uma cirurgia ou alguma coisa do tipo, a gente fica apreensivo, a gente confia naquele médico, né? Ou seja, naquele estudo, mas até certo ponto é a medicina, né? E depois a gente sabe que é aquilo que a gente tem dentro de nós com relação ao que a gente acredita, que a gente pede a Deus, né? Então, assim, em todo momento não há como mesmo a gente negar que eles andam junto, né? Não tem, não, às vezes até antes muita gente poderia achar que não, mas hoje a gente entende que esse conhecimento ele está bem ampliado mesmo, né? Tanto que até nos hospitais tem o espaço reservado para as pessoas fazerem suas orações, né? Que é tão Isso, importante. É isso. verdade. No hospital costuma ter uma capela, né? Para a pessoa orar. E já existem estudos, né? Com vários tipos de acompanhamentos médicos, né? Que aqueles que têm alguma fé, seja ela qual for, tem um nível diferente de recuperação, né? Boa noite, pai. Boa noite, dona Terezinha. Sejam bem-vindos. Então, quer dizer, embora a gente negue, né? A gente ainda nega muito isso não quer dizer que não vai acontecer só porque existe a nossa negativa. Vai acontecer sempre, né? Independente da gente. Agora, quanto mais a gente interpretar e absorver melhor, mais a gente tem a ganhar com isso, né? É, e me lembrou ainda o livro do seu Getúlio, né? Aquele momento que o filho está passando por aquele momento difícil, que ele está doente, né? E a gente sabe o quanto a espiritualidade trabalha, né, para nos ajudar, né, a fé da família e tal. Mas o médico ainda fala, né, que realmente não sabe como aconteceu, né, aquela cura, Isso. porque a pessoa estava assim, praticamente dada como morta, né, estava com muitos problemas de saúde. Então isso é tão importante, né? E é algo que é comum hoje a gente ver assim, né, nesse meio assim, né? E é muito bonito de ver essa aliança mesmo andando juntos, né? E tem um propósito, né? Não é à toa, não é por acaso. Como você citou aí no livro do Getúlio, existia um objetivo para que aquilo se concretizasse. Existiu a, a oportunidade, né, daquele Merecimento. paciente terminal voltar à vida material, mas baseada num propósito. E a partir daquele propósito, ele consegue as credenciais para voltar e continuar a sua jornada terrena, né? Não é verdade. Isso é até para a gente pensar, né? O que é que tem que acontecer para a gente abrir os olhos para o nosso propósito? Será que a gente precisa realmente de chegar a um ponto tão crítico da situação material para nos abrir os olhos sobre a situação espiritual? Né? Então, assim, é até uma reflexão para a gente fazer. Será que se a gente tivesse uma condição onde não seria permitido ter a liberdade, a saúde que a gente tem, a gente faria diferente do que a gente está fazendo agora? Ou será que a gente precisa perder, né, para que a gente consiga despertar os nossos olhos, a nossa ótica, a nossa perspectiva sobre essa necessidade iminente que temos de utilizar o quanto possível o nosso tempo encarnado a fim de burilar o nosso espírito, né? É, e ele foi alertado algumas vezes antes de chegar nesse momento, né?
Então, às vezes, é o que a gente fala das oportunidades, né? Elas vêm, às vezes a gente passa batido, né? Acha que, vai dar tudo certo, né? E acaba que a Esperar gente a é próxima. colocado em prova, né? Para a gente poder virar essa chave, né? Dessa mudança. Infelizmente, alguns ainda nem conseguem, né? E outros têm o merecimento, têm né, o merecimento de ter essa nova chance, né? Mas as oportunidades são mostradas sempre, né? Exatamente. Beleza, vamos continuar? São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser contemplados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando, combinadas, se prestar a um mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. E é o que vem trazer o Espiritismo para a gente, né? Uma fé raciocinada, né? Meu pai diz assim que é um ponto muito crucial de todo espírito encarnado. A qualquer momento, né, pai? Porque em todo momento é momento de refletir e observar se o que estamos fazendo no presente vai gerar o futuro que a gente aguarda. E um dos problemas da humanidade, sobretudo nosso, né, que estamos aqui juntos nessa jornada terrena, é que às vezes a gente está fazendo hoje, no presente, certas plantações que discordam, que são incompatíveis com as plantações que a gente ajoelha e pede a Deus para colher. Então, é um momento crucial para o ser humano tentar entender que, enquanto ele continuar plantando cenoura, não tem como ele colher maçã. Então, é um problema que todos nós temos, né? A gente pede tanto para Deus que nos ilumine e cadê a luz que a gente mesmo tem, né? Cadê aquela luz que nasce de dentro da gente e que, além de iluminar o nosso caminho, ilumina o do próximo, né? Que é de extrema importância, já que a evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual. Então é muito importante que a gente tenha essa noção, é um ponto que é uma virada de chave, né? A gente está falando aqui exatamente disso, uma virada de chave. Eu acho engraçado que nessas horas só vê baixar ali o número de gente. Mas é uma virada de chave. O que a gente está propondo aqui é uma virada de chave. Chega um momento que a consciência se cansa de justificativa, ela quer resultado. Todas as consciências estão se ampliando e indo para esse momento de querer resultado. Não dá para a gente ficar simplesmente terceirizando a evolução que a gente que tem que criar. Tem que sair das nossas mãos, do nosso coração, do nosso sentimento. Até quando a gente vai esperar amanhã para mudar, né? Até quando amanhã eu tenho mais paciência, hoje eu já não dou conta, né? Hoje já está tarde, segunda-feira eu começo meu regime. Então é isso que a gente está tentando passar aqui com essa lógica da aliança entre a ciência e a religião. A virada de chave. O momento que o ser entende que do jeito que está não dá para ficar. E também não vou mudar do dia para a noite. É preciso que eu tome alguma atitude para que eu saia de onde estou. O primeiro passo não nos leva ao objetivo, mas, pelo menos, ele nos tira de onde estamos. E isso já é ótimo. Não estar hoje onde estivemos ontem já é ótimo, porque um passo que seja é um passo em direção à luz. Estamos mais iluminados do que estivemos ontem, né? Esse segundo parágrafo que você leu para a gente aí, ele nos traz essa necessidade do Espiritismo, vincular fé e religião. Religião não deve afastar, acho que eu falei errado, né? Vincular religião e ciência. A ciência não deve afastar a religião e nem a religião deve afastar a ciência. Devem caminhar juntas, né? Porque somente com as duas caminhando juntas, a gente consegue entender pelas óticas da intelectualidade também, né? Porque faz parte da evolução do ser evoluir a intelectualidade. A gente tem que aprender sempre, né?
Então, quando a gente consegue ligar a ciência e a religião, a gente tem a fé raciocinada. E isso é muito bom. Por quê? Porque raciocinando, você sabe discernir o momento que a fé pode te auxiliar, a ciência pode te auxiliar. Você não fica à deriva. Porque muitas das vezes a gente está pedindo aqui para Deus, para os espíritos superiores, é, um copo d'água que ele está a poucos metros da gente levantar e ir lá e beber. Não vai ser materializado o espírito para trazer um copo d'água. Ele nos dá as forças, o equilíbrio para levantar e ir lá beber. Trazer aqui não dá, né? Então é importante que a gente tenha essa ciência e essa religião andando juntas, de mãos dadas. Todos nós temos a ganhar, né? Até porque se a gente não acompanha, isso não anda de mão dada, a gente se torna, vai ficando cada vez mais ignorante, né? Porque a gente sabe que a gente precisa evoluir, né? E nós precisamos desses meios de evolução para seguir, né? Com a nossa caminhada que está cada vez mais puxada nessa tecnologia. A gente estava até falou outro dia, né? Tem coisas que a gente nem sabe assim sobre a tecnologia e a gente precisa se adequar a isso, né? Porque faz parte, né, da nossa É, trajetória, né? A gente precisa acompanhar. Então, a gente vai literalmente ficando para trás, né? Em alguns e não pontos. pode. E não pode. Eu acho que alguém fez algum comentário aqui. A maior prova de todo esse processo foi quando hemorroísa há 2000 anos tocou no véu de Jesus enquanto ele caminhava pela multidão. Jesus sentiu a fé daquela mulher e a mesma foi curada. Exatamente, né? A gente estava falando da fé, né? Essa fé que está aqui, né? Cada um tem a sua forma de lidar, né? Sua forma de pedir, né? Mas ela vive entre nós, né? Vive a base de tudo, igual o Emmanuel colocou aqui, que eu achei muito interessante, né? É a base de todas as civilizações, né? Mora na consciência do indivíduo, né? Independente do momento que ele teve aqui na Terra, o que ele vai estar, a fé mora na consciência do indivíduo, né? Invariavelmente ele vai ter alguma coisa que é permitida pela lei, mas é proibida pela consciência. É aí que mora a fé, né? É a centelha É, divina que habita o ser, né? isso mesmo. A Bíblia falou um negócio aqui. Houve o tratamento médico durante anos e a cura veio porque Jesus permitiu ao sentir sua fé e seu amor por ele. São vários os relatos, né? Não só desde os tempos bíblicos, né? Desde os tempos do Cristo aqui na Terra, mas até hoje ainda se tem esses relatos, né? Da cura pela fé. Porque o próprio ser, ele desenvolve essa necessidade de querer ser curado, né? Ele entende que faz parte, né, do processo evolutivo dele e que a cura vai vir, né? Como eu disse anteriormente do Euclides, o menino Getúlio, a cura vem e ela vem sempre acompanhada de um propósito, né? Algum propósito nos liga à nossa missão, nos religa, nos reconecta à nossa missão e ao contrário da dúvida, né? O contrário da dúvida é a fé. A gente tem fé, a gente tem certeza que o nosso propósito é aquele, a gente dedica as nossas forças àquele propósito e então vem a cura, né? O Dr. Hansen diz isso num vídeo que eu até coloquei no canal lá do YouTube, sobre a fé e o merecimento, né? Quando existe o merecimento e quando existe a fé, o indivíduo naturalmente será curado, né? Mas a gente sabe. Independente do tempo do processo de cura, porque Uhum. o tempo nosso é um e o tempo de Deus é outro, né? Às vezes a gente quer que seja curado imediatamente, mas a própria espiritualidade sabe que assim não o pode ser, porque se assim o fosse, interferiria também na nossa caminhada evolutiva. E acima do que a gente quer, existe o que a espiritualidade deseja, porque o que ela deseja é para o nosso melhor, né? Não é o que a gente está vendo aqui, ela está vendo acima do que a gente tem condição, né? Nossa condição é muito limitada, a espiritualidade vê sempre acima do que a gente está vendo, né? E Ver onde a gente precisa. mesmo diante do que a gente recebe, a gente sabe que há algo que a gente tem que fazer, né? Por exemplo,
tem o merecimento, a gente teve a nossa cura, mas a gente também tem que trabalhar, às vezes, a paciência, que não é de primeira, né? Então, assim, sempre a gente recebe, mas nós também temos que fazer algo, né? No meio disso tudo. Nada é assim, de mãos beijadas, né? A gente precisa ser grata, a gente precisa fazer a nossa parte com relação a outras coisas, os cuidados, né? Que a gente sabe que a gente precisa ter quando a gente recebe essa cura, né? Que a gente sabe falando especialmente do Dr. Hansen. Então, assim, é mútuo, né? A gente recebe, mas a gente também tem que fazer algo, né, que esteja ao nosso alcance, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então a gente faz a nossa parte, o céu faz a parte dele. A gente não consegue fazer a parte do céu e ele não vai fazer a nossa parte, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso Vamos mesmo. dar continuidade? A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava, faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Aí é um ponto para a gente pensar, né? Quer dizer, quando a fé encontra a razão, ela não vê nada de ilógico na fé, não tem nada de errado. A ciência atesta que a fé realmente é determinante nesse processo. Mas tem um detalhe: o materialismo foi vencido. Então a gente ressalta aqui a importância do espiritismo nesse processo, Uhum. porque o espiritismo ele vem nos dizer que a vida continua, apesar da morte do corpo físico, né, do corpo material, a vida continua. O materialismo foi vencido, né? Porque se não fosse essa visão do espiritismo sobre as circunstâncias em que o ser está inserido na Terra, fica um pouco vago entender muito sobre Deus. Fica vago sem entender a justiça divina. E, por exemplo, seguindo a doutrina materialista, que quando você morre aqui, você morre geral, né? Porque é um ótimo negócio para os maus fazer a maldade, 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 e de repente, quando ele desencarna, está zerado, né? E seria um pior negócio ainda para os bons, que toda a vida fizeram bondade, 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 desencarna, acabou, né? Não teria sentido a justiça divina. Alguém nascer com determinadas situações benéficas e outra pessoa nascer Uhum. em um completo descaso, né? Faltando saúde, faltando condição, faltando família. Então não faria sentido, num ponto de vista de justiça divina, que um nasceu tão bem, numa situação tão boa, confortável, e o outro nasceu tão mal, numa situação tão ruim, né? Tão depreciativa, desconfortável, que vai sofrer tanto, até chegar onde precisa chegar. Às vezes fica difícil para o materialismo manter essa linha da justiça divina. É onde a gente vai entrar naqueles propósitos de que foi porque Deus quis, né? E é aí que entra o espiritismo, a fé raciocinada. Não existe um porém, né? Não é simplesmente porque foi assim. Ah, foi assim. Ficou, né, do Alta Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Não, existe um objetivo, existe um propósito, né? Então, importante a gente ver esse ponto aí. O que você achou desse ponto aí? Não, é isso mesmo. Levando em consideração que nós somos eternos, né? Nós somos espíritos, Com né? certeza. Então, a gente entende que a gente precisa ter bem essa ciência de que a gente vai levar, né? Essa questão do materialismo é bem complexa, porque é o que você falou. Ah, para aqueles que fazem o que é errado, se fosse fácil assim, né? Então, eu faço tudo que é errado aqui, né? Eu não preocupo com minha parte espiritual, com a minha moral, né? E, e tudo bem, né? Mas a gente sabe que nós que
que estudamos a doutrina, né, a gente sabe que não é assim, né? O que a gente faz aqui na Terra ecoa pela eternidade, né? Isso mesmo. Uma vez comprovadas pela experiências, não, desculpa, tá voltando aqui. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga. Se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma Outro ponto para revolução. a gente parar aí, viu? Interessante esse ponto aqui. Mas nisso, como em tudo, pessoas que ficam para trás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir em vez de o acompanhar. Então, quer dizer, boa noite, Ercílio. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Quer dizer, ao invés de eu querer acompanhar o progresso, eu quero resistir. Uhum. Eu não quero o progresso. Aí o que acontece? O progresso ele te arrasta. E não é você que manda nisso aí, né? Você tem que seguir o progresso, não é o progresso que te segue. Até porque, se o progresso não seguisse, nós estávamos muito atrasados. É tão cômodo para nós, né? Tem até aquela brincadeira na internet que diz assim, né? Que a pessoa fala que tem que tirar da zona de conforto. Meu amigo, se eu tivesse na zona de conforto, né? Eu não saía de lá, não. Tá puxado. Né? Mas a nossa percepção é essa, que tá sempre puxado. Quanto mais a gente puder protelar, procrastinar, melhor. A gente ganha tempo. Na cabeça da gente, a gente está ganhando tempo. E, na verdade, a gente está perdendo tempo. Porque tem oportunidade, em vez de aproveitar, a gente deixa para depois. Então, estamos perdendo tempo. Se o progresso dependesse de nós estávamos muito atrasados. Então, a lei natural, que o Paulo está dizendo aqui, a lei da evolução, é que vai reger-nos, não é o contrário. Portanto, quando a gente tenta resistir, a gente se machuca, né? Até que a gente vai chegar num ponto que vamos entender que não dá para resistir, e aí ela vai nos levar, ela vai nos arrastar junto com o movimento geral, né? Igual eu falei antes, né? Essa questão da ignorância, né? Aí a gente vai ficando, né? Ignorante e aí vai sendo arrastado pelo, né? Ele vai ser levado como se fosse uma Uhum. enxurrada, né? A maré, eu não sei, maré, aquele movimento do rio, né? Ele nos empurra, a gente insiste em querer ficar ou até andar para trás, mas não é Uhum. porque a gente quer ir para trás que o rio vai parar e voltar. A marcha é para frente. A A gente nada caminhada contra. não é retrógrada. Tá? É que a gente quer nadar contra a maré, né? É isso que você queria falar, né? A gente quer ir ao contrário do que tá provando que seja melhor e por aquele, né? A gente tá indo ao contrário do que, né? Isso. Quando a Lívia diz aqui, nosso progresso é lento, sabe, Lívia? Nosso progresso é lento, mas entender que ele está lento já é um avanço para a gente. Então é importante. Quer dizer, quando você pensa assim, que você sabe que o progresso está lento, significa que seu progresso já está até adiantado, porque você reconhece que ele está lento perante, né, tanto espaço que a gente tem para evoluir e o tão pouco que a gente utiliza, né? Muito pouco eficiente. A verdade é essa, né? A nossa caminhada espiritual é muito pouco eficiente, porque a gente tem muito espaço para evoluir e utiliza muito pouco esse espaço, né? Mas é isso aí, a gente quando tem ciência do nosso próprio processo, a gente consegue conhecer melhor, detectar falhas, corrigir e avançar mais rápido, né? E a gente Vamos tapa os continuar olhos, aí, né? A gente tá? tapa os olhos para muitas coisas, né? A gente sabe, a consciência já despertou, mas a gente tapa os olhos, o ouvido, a boca para, né, para não Não. seguir, né? Porque aí a gente procrastina muita coisa, né? Se não for comigo, né? É com o vizinho, não é comigo isso aí, né? É, É isso aí. é toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis. Mudanças. Parece que é de agora, né? Isso que foi escrito, né? De tanto que é interessante, né? A colocação, né? O seu acabou aí? Tá bom. Seu não? Não. Tá vendo esse negócio O meu diferente? fala assim, ó. Ah, É peraí. inevitável. Olha, não acabou não. Acabou não, né? Relações sociais inevitáveis, modificações,
às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Foi o que o Paulo falou, a lei de evolução. A caminhada não é retrógrada, né? A gente está sempre indo para frente ou estacionando. A gente tem essas duas opções. Só que, invariavelmente, quando a gente escolhe estacionar, a gente vai sofrer, porque estacionar é uma resistência ao progresso. Então, ele vai nos arrancar, ele vai nos arrastar. Então, tem dois jeitos de ir, a gente entende. É indo andando e indo arrastado. Só que indo arrastado machuca, né? Então, se a gente tiver a consciência de que levantar e ir com os nossos próprios pés, fica mais fácil e menos dolorido essa caminhada. Eu queria só finalizar com aquela questão do estudo que eu estava lendo, que Sim. assim, essa percepção, quando essa consciência desperta, né? Eu estava lendo um estudo aqui da Unicamp, um blog da Unicamp, que há algumas conferências mundiais entre líderes religiosos e da ciência, que os cientistas, eles precisam de uma força para apoiá-los a preservação do meio ambiente, das espécies, sabe? Eles sabem que aquilo é importante, sabe que precisa cuidar do mundo, né? Que é a nossa casa, a nossa terra, né? Ele até colocou bem aqui assim, a terra é o berço da nossa espécie e é o que se sabe é o nosso lar, né? Então, o que eles fizeram? Eles se reuniram para ter o apoio dessas comunidades, essas instituições religiosas, porque eles entenderam que eles ajudam muito nessa preservação, porque ele até colocou aqui, ó, um apelo a favor do compromisso conjunto da ciência e da religião. Porque aquilo que é considerado como sagrado, que a gente sabe que o Criador, né, que fez tudo de mais belo que nós temos aqui na Terra, né, as espécies humanas, os animais e tal, eles têm uma força maior, sabe? Então, eu achei muito interessante compartilhar isso aqui, porque, assim, quando a gente desperta para isso, para a gente entender o que a gente precisa, a gente vai atrás, né, do que pode nos impulsionar, nos ajudar, né, para criar uma aliança, igual essa aliança que a gente está falando, para ser benéfica para todo mundo, né? Eu achei muito interessante esse artigo. Depois, quem quiser ler, a gente vai colocar, né? Eu vou te falar para você colocar, que é muito legal. Manda o link para mim que eu Vou coloco mandar. na descrição do vídeo aqui. Aqui vai estar no YouTube esse vídeo. Aí você manda o link que eu coloco na descrição para o pessoal acompanhar. Até eu quero ler isso aí. Aí ele É do fala Sérgio assim, Luiz Felipe? hã? É do Dr. Sérgio Luiz Felipe esse texto aí? Não lembro. Eu tenho um monte de referências, sabe? De várias Aham. pessoas, Ah, assim. tá. E aí a gente até estava falando, né, que há vários nomes, assim, muito importantes da ciência que fizeram trabalhos muito bonitos para esses estudos, né, da ciência e da religião. E é interessante a gente ir atrás, assim, quem tiver interesse, para entender um pouco melhor, né, o que a gente pode fazer né, com essas questões, assim, É. até. Porque isso aqui eu não sabia. A gente sabe que tem, né, os encontros de vários países para as questões de poluição, né, do ar e tal, né? Isso. Agora me fugiu o nome, a gente sabe, mas eu achei muito interessante essa aliança da ciência com a religião, no sentido de líderes se reunirem, né, para tentar melhorar através do amor, que é o sagrado que vem de Deus, para poder cuidar do meio ambiente, as espécies que estão em extinção, né? Cuidar da nossa casa, né? Que nem você mesmo disse ali, né? Isso. A dona Marcelina disse assim, ó, se é resiliente, vai andando, se não, arrastado. É isso aí, dona Marcelina. E é Aprende pela importante a gente dor, né? ser resiliente espiritualmente falando é um desafio, né? Porque a resiliência é de espiritual, é de entender que esse momento agora vai doer, mas eu vou precisar de usar humildade, né? Esse momento aqui vai doer, mas eu vou ter que usar a paciência, né? É isso mesmo. A senhora deu uma definição legal aí. Inclusive, o pessoal está participando bastante hoje, hein? Muito bem, Então, gostei. coisa boa. Nós Bom ficamos muito demais, hein? felizes.
Obrigado a vocês que participaram aí com a gente. Vamos E por encerrando, dona Mônica? acompanhar, né? E por acompanhar a gente todo domingo também. É, exatamente. Vamos encerrar. Você vai encerrar hoje? Você vai encerrar hoje, não vai não? Vou encerrar? Vai. Já pensei. Ah, então, deixa eu encerrar então. Obrigada a todos que acompanham, né, aqui com a gente ao vivo, os que vão assistir depois, né, que a gente sempre deixa gravado aqui no Insta e no YouTube, a gente já está subindo também para o YouTube. É muito importante, né, essa participação de vocês aqui. A gente sabe o quanto é difícil, né, a gente faz na correria tudo aqui para estar aqui. Então, muito obrigada, que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, né? Um restinho de domingo. Fiquem todos com Deus. Temos todos em paz, paz com amor e amor de Jesus. Boa semana a todos. Amém. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.